Você já parou para pensar como seria receber uma carta pessoal do apóstolo Paulo? No segundo capítulo de 1 Tessalonicenses, temos justamente isso, um trecho de uma carta que mistura amor, cuidado, defesa e ensino. É como se Paulo abrisse o coração para responder aos questionamentos, ao mesmo tempo, reafirmasse o quanto amava aquela igreja. Vamos agora mergulhar juntos, verso por verso, numa jornada que vai mostrar como o Evangelho é vivido na prática, mesmo sob pressão e perseguição. No primeiro versículo, Paulo começa lembrando os tessalonicenses de que a visita dele e de seus companheiros à cidade não foi em vão. Ele está dizendo: vocês viram com os próprios olhos que a nossa missão teve propósito e resultado. Isso prepara o terreno para o que vem a seguir, a defesa contra aqueles que estavam criticando seu trabalho. Paulo está mostrando que seu esforço não foi apenas uma tentativa frustrada de convencer alguém, mas uma missão bem-sucedida que gerou frutos reais, vidas transformadas e uma igreja vibrante. No versículo 2, ele relembra como, mesmo depois de terem sofrido e sido maltratados em Filipos, eles não desistiram. Pelo contrário, com coragem e confiança em Deus, anunciaram o Evangelho ali em Tessalônica. É como se Paulo dissesse: mesmo com tudo contra nós, não nos calamos, porque sabíamos que a mensagem era maior que a perseguição. Ele está destacando que o Evangelho não é algo frágil, que desmorona sob pressão, é uma verdade poderosa que vale qualquer sacrifício. Isso inspira todos nós a permanecermos firmes, mesmo quando a oposição parecer insuportável. Do versículo 3 ao 6, Paulo faz questão de mostrar que a pregação deles não tinha segundas intenções. Ele diz que não usaram de engano, nem de palavras bajuladoras, nem buscaram glória humana. Nós não estávamos ali para agradar as pessoas, mas sim para agradar a Deus, que sonda nossos corações. Ele reforça que a motivação deles era pura, diferente dos falsos mestres que talvez estivessem tentando enganar os tessalonicenses. Isso nos mostra o quanto a integridade é essencial no ministério. Não basta falar a verdade, é preciso vivê-la com sinceridade e transparência. No versículo 7, há um tom surpreendente. Paulo compara seu cuidado pelos irmãos ao de uma mãe que cuida dos próprios filhos. Ele usa uma imagem de ternura e carinho para descrever o relacionamento que tinham com aquela igreja. E no versículo 8, ele vai ainda mais fundo. Amávamos vocês tanto que não só queríamos compartilhar o Evangelho, mas também as nossas vidas. Isso mostra como o ministério verdadeiro vai além de palavras. É entrega, é convivência, é amor prático. Paulo está nos ensinando que evangelizar, acima de tudo, amar. E esse amor é demonstrado através de tempo, sacrifício e presença constante. Os versículos 9 e 10 são um lembrete da vida exemplar que Paulo e seus companheiros levavam entre eles. Ele diz que trabalharam dia e noite para não serem um peso, e que viveram de maneira santa, justa e irrepreensível. É como se ele dissesse: vocês viram como a nossa vida confirmava a nossa mensagem. Isso serve como um modelo para todos nós. Nossa conduta precisa sustentar aquilo que pregamos. Quando o testemunho é íntegro, ele fala mais alto que qualquer palavra. Nos versículos 11 e 12, Paulo compara sua atuação ali como a de um pai que exorta, consola e encoraja os filhos a viverem de maneira digna de Deus. Ele está dizendo: não fomos apenas pregadores, fomos como família para vocês. E mais do que palavras bonitas, ele mostra o quanto se importava com o crescimento espiritual deles. Ele queria que cada um crescesse forte na fé, sabendo quem são em Cristo e vivendo como filhos do reino. É um chamado para que líderes espirituais se envolvam de verdade na formação dos seus irmãos. No versículo 13, Paulo agradece a Deus porque os tessalonicenses receberam a palavra não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, que opera com poder na vida de quem crê. Isso mostra a maturidade daquela igreja e como a fé deles era viva e prática. A palavra de Deus não ficou só no intelecto, mas transformou corações, atitudes e a maneira de viver. Esse versículo nos lembra que o verdadeiro ensino bíblico não é apenas informativo, é profundamente transformador. Nos versículos 14 a 16, ele reconhece que os tessalonicenses estavam enfrentando perseguição assim como as igrejas da Judeia, e afirma que isso era sinal de que estavam no caminho certo.
Ele menciona a resistência dos judeus ao Evangelho e como isso acumulava sobre eles a ira de Deus. Essa parte é forte, e Paulo não suaviza. Ele mostra que há consequências para quem rejeita a verdade. É um alerta que ainda ecoa hoje. A rejeição contínua à verdade de Deus não passa despercebida. Mas, ao mesmo tempo, ele fortalece os crentes, mostrando que sofrer por Cristo os aproxima do exemplo das igrejas que vieram antes. Já nos versículos 17 a 20, o tom muda completamente. Paulo expressa a saudade e o desejo profundo de reencontrar os tessalonicenses. Ele diz que, embora separados fisicamente, estavam presentes em coração. E conclui com uma das declarações mais bonitas de afeto de todas as cartas paulinas: vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Isso mostra que, para Paulo, os frutos do ministério não eram apenas conversões, mas relacionamentos profundos e verdadeiros em Cristo. Cada rosto, cada nome naquela igreja era motivo de alegria para ele. Isso nos ensina que servir a Deus não é só sobre tarefas espirituais, é sobre pessoas. É sobre amar de verdade aqueles que Deus colocou ao nosso redor. E aqui vale uma pausa para refletir. Quantas vezes, em nossos dias, as palavras de incentivo, a correção com amor e o cuidado sincero são esquecidos no meio da correria? Paulo nos ensina nesse capítulo que o Evangelho se vive na proximidade, no exemplo, na presença constante, mesmo que à distância. Ele não liderava por autoridade, mas por exemplo. Ele não era um pregador distante, mas alguém que chorava, se alegrava e sofria com os irmãos. Esse modelo de liderança e discipulado é um chamado para todos nós. Outro ponto marcante do capítulo 2 é como Paulo se posiciona diante da oposição. Ele não responde com ira, nem parte para o ataque. Em vez disso, ele reafirma a sua motivação, lembra dos frutos do ministério e aponta para o juízo de Deus como o verdadeiro juiz das intenções humanas. Isso é um exemplo de maturidade espiritual, saber quando falar, quando silenciar e confiar que Deus é quem defende a causa dos justos. Também é impossível ignorar o tom pastoral e afetivo do final do capítulo. Paulo não vê os tessalonicenses apenas como membros de uma igreja, mas como filhos na fé. Ele sente falta deles, quer vê-los de novo, sente alegria ao lembrar do crescimento deles. Isso nos lembra que, mais do que estruturas, o reino de Deus é feito de relacionamentos vivos, de vínculos espirituais sinceros e de amor que se traduz em presença e oração. E agora, com o coração cheio dessas palavras tão ricas, fica o convite para continuarmos juntos no próximo capítulo, onde Paulo vai aprofundar ainda mais o cuidado pastoral e os ensinamentos para aquela comunidade que ele tanto amava. Não perca o próximo episódio da nossa jornada em 1 Tessalonicenses. Até lá!